Hi guys, good afternoon. How are? I could not feel better. And you? Olá, meus queridos, como vocês estão? Tenham uma boa tarde na paz do Senhor, amém? Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos ainda continuar, tá? Na page 64, na página 64 do livro de vocês, na qual nós vamos continuar o Grammar Frequency Adverbs. Então, na frequência, os advérbios de frequência, nós temos aí algumas informações, certo? Primeira delas, tá? Vamos fazer um breve review. Primeira situação, usamos os advérbios em que situação? Para indicar frequência, certo? Dado o conceito principal, o qual ele vai indicar essa frequência, nós devemos observar que eles tanto servem para indicar a frequência, tá? Voltada para essa frequência de coisas que fazemos ou de coisas que acontecem, tá? Uma outra observação, tá? É quando nós usamos advérbios de frequência, né? Aí no livro de vocês tem aí uma ordem, na qual ela varia de 0 a 100%. Essa porcentagem, tá? Que ele demonstra aí, é a porcentagem voltada, não é quantos por cento, tá? Esses termos, esses advérbios de frequência são utilizados. Essa porcentagem é voltada para quê? Ela se refere ao grau de frequência. Então, nunca, ou seja, 0% de que algo tenha acontecido com frequência. Então, nunca aconteceu. Então, 0%. Na sequência, nós temos o however, occasionally, sometimes, often, normally, usually, always, né? Então, são, a partir daí, dada essa sequência, a continuidade é o quê? 100%. Então, se eu falo diferentemente de never, nunca, né? Isso nunca aconteceu. Quando eu faço uso do always, sempre, né? O meu advérbio de frequência, ele quer dizer o quê? Qual a intensidade? Isso nunca acontece, ou isso sempre acontece. Então, é por isso que está aí demonstrado de 0 a 100%. Outra observação também relacionada ao uso dos advérbios, tá? Esses aqui, só lembrando, eles são os mais utilizados, mas tem outros, né? Tem muitos mais ainda. Com relação à utilização, nós observamos também, tá? Vários exemplos, né? Onde eles nos mostram a sequência, né? De frases. É importante nós ressaltarmos o quê? Tá? Algumas observações com relação às diferenças de advérbios de frequência em português, tá? Em português, e os mesmos com a diferença deles em inglês, tá? Para que nós possamos adentrar um pouco mais ao nosso conteúdo. Algumas observações com relação, tá? A esses advérbios de frequência, tá? Tanto no inglês para o português, tá? Eles possuem, nesse caso, eles não possuem a mesma regra. Então, nós temos aí o quê? A primeira observação. Ambos não possuem, tá? A mesma regra. Se encontram com regras diferentes. Outra sinalização, tá? Que é importante, é com relação a essa raridade, a qual, né, ocasionalmente, né, que no caso, o que eu vou estar utilizando como ocasionalmente, né, em português, ele em inglês, ele varia, né, tem essa forma não somente, né, em português, quando nós falamos que raramente nós usamos ocasionalmente, nós usamos o quê? De vez em quando, não é isso? Para indicar essa inconstância, uma vez ou outra que acontece. Dado essa observação, nós vamos também observar que existem expressões, né, utilizadas, como no and, I, no and them, né, que nesse caso eles significam o quê? De vez em quando, diferentemente do de usually, né, do occasionally, que na verdade são o quê? Ocasionalmente. Observem também que um outro fator deve ser bem analisado, que é com relação aos advérbios, né? For example, sometimes, né? Com relação ao uso do sometimes, nós vamos observar que, tá? Quando eu falo sobre essa frequência, eu devo observar que sempre eu vou observar, tá? At moment.
que essa frequência, tá? Quando eu falo que frequentemente, fazendo uso do sometimes, eu vou observar, tá? Que ele é o único, prestem bem atenção a essa regra. Ele é o único que pode ser posicionado tanto, tá? Entre o sujeito e o verbo, quanto no final da frase. Então, o sometimes, ele é o único frequência advérbios que pode ser utilizado tanto, tá? Don't forget, não esqueçam. Tanto como entre o sujeito e o verbo, quanto também no final da frase. Teacher Luana, como isso acontece? Observe. A frase, tá? Se eu faço a utilização aqui dessa seguinte frase. I sometimes go to walk, ok? Eu vou observar que eu falo aqui que geralmente, né? Então, quando eu falo aqui que eu nessa situação aqui que frequentemente, observe aqui que o sometimes ele está escrito como? Ele está escrito posterior ao sujeito, entre o sujeito e o verbo. Quem é o sujeito? Eu, né? O I. E quem é o verbo? O verbo go, no sentido de ir, não é isso? E na sequência, na outra frase, ele está sendo utilizado como I, né? At the moment, I go at walk sometimes. Então, aqui ele já se encontra como no final da frase. Então, a partir daí, né, uma outra regra qual nós vamos estar utilizando. Só a nível mesmo de informação, para que quando vocês possam estar estudando, ou vendo, né, essa modificação em frase, vocês digam a Teacher Luana já nos alertou, tá? Então, aqui nós vamos observar, tem aí, né, a sequência de frases, onde nós vamos observar, nós vamos pegar uma dessas frases, tá, para nossa análise. Primeiro, vamos lá. Nós vamos pegar a frase, tá? Uma, duas... Vamos lá, a terceira frase, certo? Na terceira frase, ela diz o quê, tá? You normally see them best in September or March, tá? March. Então, nós vamos observar que pergunta ele pergunta, você normalmente os vê melhor em setembro ou março? Então, quando ele faz a utilização do normalmente, ele vem o quê? Posterior ao sujeito, né? Então, na grande maioria, vocês vão ver, né, o uso dos frequências advérbios, os advérbios de frequência nessa estrutura, ok? Onde nós vamos observar também que eles geralmente se posicionam o quê? Antes do verbo principal, ok? Ou nesse caso também, ou entre o auxiliar e o verbo principal, tá? Dependendo do contexto ao qual ele estiver sendo inserido. Observem uma outra condição, tá? Com relação à estrutura. Quando este verbo for o verbo ser, ou seja, o verbo to be, ele vai vir de que forma? Vem depois, tá? Ele vem depois do verbo to be. Como é no caso aí, tá? Da última frase, tá? It's after cloud, tá? Então, ele diz o quê? Está sempre nublado. Então, essa condição de estar, tá? No sentido de que algo está nublado, observe que ele veio o quê? Ele veio depois do verbo ser, que é no caso o verbo to be, it is. O is aí mencionado. Na nota aí do livro de vocês, né, ela ressalta duas situações bem interessantes, né? Que ele diz, é comum o uso da expressão how many times, quantas vezes, em perguntas que indagam com mais precisão a frequência com que uma ação é feita. Observe nos exemplos as formas especiais, once, uma vez, e twice, duas vezes, tá? Twice, duas vezes, usadas nas respostas, bem como a forma idiomática de se dizer, por semana, por mês e etc, tá? Observem aí também as frases onde está explícito nessa regra acima mencionada, nessa notificação. How many times a week do you eat fast food? Então, quantas vezes por semana você come comida rápida? Observem aí, quando ele faz essa pergunta, né, a resposta vem abaixo de que forma? I eat fast food once a week, ok? Então, quando você fala essa frequência, quando você vai responder com que frequência você se alimenta com comidas rápidas, né, fast food, lanches rápidos, você observa o quê? Que quando eu faço, né, quando eu digo eu como comida rápida uma vez por semana.
Então, quando vocês observam essa estrutura, vocês devem analisar o quê? Que quando eu falo once a week, eu vou estar demonstrando o quê? Que essas expressões aqui, tá? Elas indicam mais uma vez essa frequência, tá? Que é uma vez por semana, tá? E na qual elas são usadas como o quê? Como resposta, tá? Bem como essas frases aqui, tá? Podem ser no contexto idiomático também. E algumas utilizações elas vêm como expressions, tá? Como expressões idiomáticas. How often do you go shop, tá? Então ele diz o que? Quando ele pergunta, né? Ele faz análise com que frequência você sai para fazer compras, né? Diferentemente do que muitas pessoas pensam, shopping é comprar, tá? E quando eu chego no shop center, é um centro de compras, tá? Diferentemente do mall, que aí sim o mall é o que? É loja, não é isso? A qual você vai. Só nível de informação. About 3 or 4 times a month, ok? Aproximadamente 3 ou 4 vezes por semana, né? Então, a frequência com a qual essa pessoa vai ao shopping, certo? Então, observem aqui que dentro dessas orientações, né, que eu mencionei a vocês, na qual eu já expliquei na outra aula, na nossa aula passada, frisei novamente. Observem que quando nós fazemos, tá, esse processo de utilização da estrutura, tá? Onde eu faço uso do sujeito, observo qual tá? A estrutura da frase está sendo mencionada. Teacher Luana, mas, por exemplo, se eu tiver, ao invés de analisar a frase, se eu tiver que fazer uma frase, é mais fácil ainda, não é? Por quê? Porque você vai observar a estrutura a qual você já vai, na verdade, observar não é a palavra, você já vai identificar, você já vai expor o que você tem em mente. Teacher, eu vou falar sobre uma frequência rara, né? Então, faça a utilização da escolha, tá? Da escolha de quê? Do meu sujeito, tá? Faço a escolha do meu verbo e vou utilizar o quê? O meu advérbio de frequência, não é isso? Teacher Luana, mas o verbo que eu vou utilizar é o verbo to be. Então, ele vai vir o quê? Vai vir sujeito, verbo e posterior o advérbio de frequência. Então, cada uma dessas utilizações que eu mencionei a vocês anteriormente, basta que vocês possam estar, de certa forma, observando, tá? Caracterizando essas estruturas dentro das frases e facilitando, tá? Para que vocês possam estar absorvendo, não é isso? Com mais clareza, cada um dos conteúdos aqui, né? Conteúdos e estruturas de cada um da utilização das frequências advérbios. Passando na page 65, ele traz aí o que? Para que nós venhamos colocar, né, isso, advérbio de frequência na ordem correta, tá? Frequente para o menos frequente. Então, nós vamos observar que dentro dessa estrutura, assim como a segunda pede para que nós venhamos reescrever, vocês deverão estar observando quais são essas estruturas e respondendo, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bye, bye, see you later.